Graça e paz, galera, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Vida Cristã aqui no estúdio Macroma, em Chapecó, Santa Catarina. Mayara, fala aí pra essa galera quem que veio hoje. Estamos aqui hoje com o Pastor Walter, né? Pastor Walter, é uma honra você estar aqui conosco, né? O Pastor Walter, ele é teólogo, pastor... Advogado. Advogado. E corintiano. Corintiano. E missionário, né, pastor? Sim. Obrigado pelo convite de vocês. Imagina. Tô bem feliz de estar aqui, né, nessa oportunidade para poder compartilhar. E a honra é minha, tá? Pode ter certeza disso. O que tiver no coração, que a gente puder acrescentar nesse bate-papo, vai ser uma honra mesmo. Obrigado. Que legal, pastor. Sabe que quando começamos um programa como esse, um projeto, quando a gente dá um start num projeto que no nosso meio cristão, sim, às vezes ele não é tão consumido como a gente gostaria que fosse. Mas a gente já está justamente fazendo isso, criando isso, para a gente poder dar acesso às pessoas à palavra, ao evangelho, a conhecerem a igreja, a conhecerem o nome de Jesus Cristo. Claro. Você, como missionário, como pastor, como advogado, você deve ter uma estrada, deve ter passado por isso, pela questão das pessoas talvez não derem a importância devida ao teu testemunho, por exemplo, ou alguma coisa que você passou no teu dia a dia como missionário. Vamos abordar essa questão missionária daqui a pouco, pastor, mas eu gostaria que você falasse para quem está em casa agora assistindo, conta um pouquinho como que você chegou ao pastoreio. Tá, tenho 42 anos, né? Não sou menino, então... Eu sou mais nova. Somos da mesma idade. E nasci no berço evangélico, praticamente. Minha mãe aceitou Jesus, a minha família ali, quando eu tinha por volta dos 8 meses de idade. Nossa. Passamos a frequentar a igreja. E uma igreja bem tradicional, com o coração voltado para evangelismo e missões, lá em São Paulo. Eu sou paulista, né? Na capital. E eu cresci ouvindo falar sobre isso, né? E eu entendi que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa correr atrás de algumas coisas, mas a experiência é o que vai dar pra gente aquela cereja do bolo, pra gente entender a profundidade de determinadas coisas, né? E quando eu fui chamado pelo meu pastor, pela minha igreja, para estar dirigindo uma igreja no ano 2011, eu sabia que aquilo era uma transição para o que Deus de fato tinha para meu coração e para minha família. 2011, isso. E inclusive eu ouvi a voz de Deus que aquilo seria temporário. Eu pastoreei por um tempo e fui depois para o campo missionário, né? E essa experiência que eu tive como pastor me ajudou muito no campo missionário e me ajuda hoje em dia, né? Aqui em Chapecó, né? Cheguei aqui por conta disso. Então, a experiência em si, ela é fundamental. E a gente adquire isso no dia a dia, né? Com Deus, com os altos e baixos da vida cristã. Sentido na pele, né? Sentido na pele, Então, exatamente isso. Quanto tempo, assim, então, de conversão? Mesmo então, pastor? Minha conversão, de fato, foi aos 13 anos de idade, 13 né? anos de 13 idade. anos de idade, Conta então um pouquinho aí pra nós. Claro. A transição. A transição. Que nunca, geralmente ela não é fácil. Sim, nasci no berço evangélico, mas assim, frequentar uma igreja é diferente de você conhecer a Deus na sua profundidade, né? Você ouve falar de Deus e eu acho que até um costume se torna uma atividade social da sua família, ir aos finais de semana na igreja, você cria amizades, cria uma rotina, né? Mas quando chegou ali por volta dos meus 12, 13 anos que eu comecei a entender melhor o que era a palavra de Deus, eu pedi para que Deus me desse uma experiência. E eu volto a falar, era de uma igreja extremamente tradicional, e a minha experiência marcante com Deus foi num show de rock and roll. Olha só. Né? Ali por volta, foi no ano de 95. E eu Lembra a banda? Bride, foi a banda Bride, né? Foi num SOS da Vida, lá em São Paulo. E a pregação foi justamente do líder da banda, né? E a gente cria muito estereótipos, né? Acho que o cara é roqueiro e tatuado. Isso quando a gente tem aqueles costumes, aqueles paradigmas dentro da igreja. E eu percebi que o que ele falava e encontrou ao meu coração aquilo que eu estava querendo viver naquele momento como adolescente, como jovem.
Eu falei, então, vou me entregar a minha vida para Deus ali de verdade, né? E a partir de então, comecei essa jornada, né? Com o Senhor. Então, foi na minha adolescência. Ela é uma construção diária. A gente tem... Como nós somos cristãos, a gente sabe que o dia a dia, ele nos forja, né? Sim. Porque a gente tem que passar por provações, claro. A gente tem que passar por determinadas situações onde temos que tomar algumas decisões que, seja elas não nos trazer a vida velha, porque depois que a gente desce as águas, que nem a gente falou, né? A gente tira as roupas sujas, velhas, para vestir uma roupa nova. Sim. Então, mas o mundo que tu vivia, ele ainda continua ali. Continua. Então, essa briga carnal, dá pra dizer, porque às vezes a nossa carne quer estar em tal lugar, ela quer falar com tal pessoa, ela quer fazer tal coisa, mas o Espírito Santo que habita em nós fala, não vai não. Entende? Então, é uma briga diária, é uma luta diária. Eu, como crente hoje, eu sou pai de família, eu sou casado, tenho filhos, eu busco na palavra, na Bíblia, todos os dias o que eu preciso ser e o que eu preciso fazer. Sim. Eu não vejo outra forma de direcionar os meus pensamentos, eu não vejo uma outra forma de direcionar as minhas atitudes como marido, como pai, como amigo, como cidadão, como membro de uma igreja, se não está na Bíblia. Sim. Eu sempre falo para as pessoas, se não estiver nos 66 livros da Bíblia, tá errado. É verdade, sabe? Eu concordo, e assim, né? E a gente pode ir até além, né? A pessoa também pode conhecer somente aquilo que está escrito, né? Ou aquilo que quer ver. Exatamente. E ela, às vezes, interpreta do jeito que ela deseja. Ela lê e faz a sua própria interpretação. São perspectivas, né? E não é o correto, na verdade, não, né? Eu acho que quando o Espírito Santo, ele toma seu coração de fato, que a gente estava falando que você citou, é bem verdade, né? O mundo continua ali, as coisas continuam ali, mas a forma com que a gente vive dentro daquilo é diferente, né? Nós temos uma oração de Jesus ali, ele fala, né? Eu não peço para que os tire do mundo, né? Mas que os livre ali no meio, né? Então, parece que ser cristão também é ser muito diferente de uma coisa que você se torna uma pessoa não benquista no lugar onde você está. Eu acho que não deve ser assim, né? Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ter sua postura. Mas se você tem a palavra de Deus, você é luz, as pessoas também vão querer te ouvir. Exatamente. E você estar entre os iguais é fácil, né? E você acaba sendo um exemplo, né? Exatamente, Estar entre nós aqui, os irmãos cristãos, num churrasco, no dia a dia, não vai fazer diferença nenhuma. Mas aonde Deus nos colocou, no nosso trabalho, na faculdade, na onde a gente estuda, que aí faz a grande diferença, né? Ali é a diferença. Pastor, tem algum testemunho que você queira compartilhar? Uma história que você viveu assim, que muito foi Deus, muito... Sabe, que realmente tocou a sua vida, que realmente fez você dar aquele start, assim, na sua vida? Sim. Tem inúmeras, né? Inúmeras, Conta mas... pra gente. Uma história que foi muito importante para mim, eu creio no poder do Espírito Santo de uma forma que ele toca a nossa vida e também por meio dos dons, né? E minha conversão foi genuína, mas você vai passando um tempo na igreja, você procura ter em Deus algumas experiências diferentes, né? Você quer ouvir Deus falar, você quer ouvir a voz de Deus, né? No começo, tu recém-convertido, tu quer ter provas. Provas, de exatamente. Que ele existe, né? Exatamente. Pô, me converti, eu quero ver se é verdade isso aí. E uma experiência, assim, que é bem marcante pra minha vida. Nós tínhamos um grupo de teatro na igreja. Eu sou o pior dos atores, né? Eu fazia parte do grupo porque fazia parte do grupo de jovens. Tinha que fazer parte de alguma coisa, né? Já que tava. Exatamente. E nós tivemos uma experiência com Deus de que nós pegamos um script de uma peça teatral. Eu não me recordo exatamente qual era a peça. E tinha tudo. Tinha fala dos personagens, tinha cenário, tinha tudo. Nós começamos a ensaiar e aquilo não fluía. Não fluía de jeito nenhum. E nós começamos a orar a Deus. E minha prima, que era uma das líderes do grupo de teatro, foi para a sala pastoral. Nós estávamos na igreja ensaiando. E uma outra garota foi para o banheiro junto com outras meninas para orar. E nesse dia Deus revelou a mesma peça teatral, fora daquele script que a gente estava tendo, para minha prima que estava lá na sala pastoral, para as meninas que estavam orando no banheiro. Quando elas voltaram, elas contaram o que Deus havia revelado a elas. Aí foi exatamente a peça que nós deveríamos ensaiar. Olha e nós só. passamos
não digo anos, mas meses, passando pelas cidades, por alguns lugares, ministrando aquela peça, fazendo aquela peça. E muitas vezes se renderam a Jesus. Então, isso daí foi bem marcante para mim nesse período, né? E uma das garotas que faziam parte desse grupo, não sei porquê, né? Deus permitiu que ela estivesse conosco ali para nos trazer essa experiência. Nós íamos ensaiar, ela passava muito mal, mas mal mesmo assim. Desmaiava, tinha alguns surtos emocionais. Aí tinha diversas coisas que aconteciam. E nós começamos a orar por ela e Deus falou: eu não quero que vocês tirem ela da peça, quero que vocês mantenham ela e cuide dela, até dar certo. Nós passamos uns 3 meses ensaiando. Mais ou menos isso. Debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. E todas as vezes que nós íamos ensaiar, alguma coisa acontecia. Ou ela passava mal, ou acabava a luz da igreja. E aí a gente olhava na rua, todas as ruas, o disjuntor ligado. Mas isso é a vida do crente, ó. Você que tá em casa, você não tem noção de como é difícil ser crente. É difícil. E aí nós percebemos por essa experiência, assim, o que Deus ia fazer enquanto a gente estivesse naquela jornada com aquela peça, né? Meu papel era irrisório, eu só fazia um soldado na peça, mas a experiência que Deus trouxe pra mim ali foi fantástica. Foi uma das, né? Assim, que eu lembro bem próximo da minha conversão, né? Eu tenho pra mim, pastor, que quando você vive algo, quando você que ele chega a ser de uma forma palpável. Sim. Parece que você tá... Eu tive um problema de coração recentemente. Eu tive que abandonar um trabalho que eu estava desempenhando. A minha pressão estava em 22/11. Então eu passei um momento muito delicado que acabou me afastando de algumas funções que eu estava exercendo antes. Mas, como ser humano, isso me causou frustração. Isso me causou dúvidas. Isso me trouxe alguns pensamentos que não condiziam com o que eu era de verdade. Então, eu fui na quarta de oração com o pastor Ronald, né? E ali eu tive a palavra de que Deus, quando Deus nos poda de algum lugar, porque Ele vai colocar a gente frutificar em outro. Sem dúvida. Sabe, só que como ser humano, a gente sofre, a gente dói, sente dor. A gente às vezes quer chutar o balde, tu quer fazer algo, tu quer explodir. Mas como eu sempre falo para os meus amigos quando eu encontro na rua, eu sempre tenho minha Bíblia comigo, onde eu vou eu levo. Você tá com dúvida? Bíblia. Tu tá com medo? Bíblia. Tá feliz? Bíblia. Por quê? As piores decisões que tu toma na tua vida, ou é quando tu tá muito feliz, ou quando tu tá muito triste. Muito triste, Sabe? Aí você não tá raciocinando. Claro. Por isso que eu falo, cara, tu tem uma dúvida, tu tá com raiva, tu tá com muito... O amor tá transbordando, pega leve e lê a Bíblia. Ali tu encontra. Mas, pastor, eu vi que ali... temos uma questão... A gente tinha preparado umas perguntas, mas a gente já extrapolou tudo isso aí. Bora. Mas eu queria saber, você tem filhos? Tenho filhos, sim. Tenho um filho de 11 anos, uma de 4 anos e tenho uma filha adotada na Índia. Olha, que legal. Eu conheço, inclusive, a pessoa que cuida dessa filha que tem 10 anos lá na Índia, eu a conheci aqui em Chapecó no ano de 2018. Pra data eu sou complicado. Nunca sei se é 18 ou se é 17, enfim. Eu vim ministrar numa igreja aqui, num seminário que teve. Eu vim pregar e conheci essa missionária que cuidava dessas crianças lá na Índia. E fiz um propósito com ela de estar ajudando, né? E desde então nós adotamos ali. Mas é claro que os filhos que a gente cria lado a lado são esses que forjam o nosso caráter, né? Então eu acho que assim, o dom mais lindo que eu pude receber de Deus, que dom é presente, né? É de ser pai. Assim, uma maravilha mesmo. Tem a família já, né? A gente sabe que nós homens, né? Nós somos os pastores do nosso lar. Verdade. Nós somos os pastores dentro da nossa casa. Como que é... você conversa com seus filhos? Como eles te veem mais como pai? Como eles te enxergam como pastor? Eu gostaria muito, muito, muito que eles sempre me enxergassem como pai. Porque a partir do momento que mudar essa perspectiva de pai para pastor, é a mesma perspectiva que nós temos a respeito do Jesus, do Deus como pai, do Deus que está sentado no trono lá no céu. Sim. E não está olhando para nós. Então eu nunca quero que os meus filhos percam a perspectiva de que eu sou pai deles. A perspectiva de pai. Exatamente. E assim,
todas as coisas que eu amo, eu tento semear no coração dos meus filhos. Há coisas que eles vão amar, que eles amam e curtem. Outras coisas eles vão desprezar. Mas, de fato, a minha maior paixão é Deus, é Jesus. E eu acredito que eu tô no caminho certo, explicando para eles esse tipo de amor, né? Então, não trabalho com os meus filhos nessa perspectiva pastoral. Apesar de saber que esse é o meu papel dentro de casa. Mas sacerdote, lá tu é pai. Sou pai. E dentro desse amor, assim, a gente se relaciona. Essa confusão que pode gerar com isso, talvez lá na frente pode gerar um conflito, né? Sem dúvida. Uma mistura, Uma né? mistura que talvez até pode se tornar tóxica lá na frente. Exatamente. E assim, é um perigo que todo pastor corre, né? Já fui pastor de pastores, fui bispo, assim, cuidei de muitos pastores. E eu percebo que as desconexões acontecem justamente quando os filhos percebem que os pastores, dão mais atenção para as ovelhas do que para eles. E nunca eu vou inverter essa regra, nunca. Primeiro os filhos. Sempre os meus filhos e minha esposa. Eu criei, pastor, um passo a passo na minha vida, depois que eu me converti, que é o seguinte: é Deus, família, trabalho, poucos amigos e silêncio e privacidade. Quando eu parei de contar as coisas da minha vida para as pessoas, não tinha ninguém mais para estragar. É verdade. Sabe? Hoje, para você ter uma ideia, eu saio do meu trabalho, até eu brinquei antes com a galera, eu saio do meu trabalho e vou para casa, eu só saio da minha casa se eu preciso. Eu invisto todo o meu tempo com os meus filhos e com a minha esposa. Claro. Hoje, como cristão, hoje como pastor da minha casa. Mas antes não era assim, a gente sabe como que é o mundão lá fora. É muito perigoso hoje você, e fácil também, você se desviar. Se distrair. Porque o mundo, ele tá ali, ele não saiu dali. E aqueles prazeres momentâneos... Dá vontade. Eles estão ali, Claro. sabe? A gente tem nós como cristãos, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. No caso, vamos ver isso como um fogo. Sim. A gente tava conversando, eu procuro lenha todos os dias para manter esse fogo aceso. Porque eu sei que se eu fraquejar uma vez, o inimigo vai usar aquela lacuna para estragar tudo o que eu já construí. Verdade. Por isso que eu te falo que a Bíblia, além de ser minha melhor amiga, para mim ela é um ser humano. Ela é uma pessoa que tá ali do lado. Manual de vida, né? Ela é uma coisa que ela, no meu caso, Thiago, ela me socorre quando eu preciso, sabe? Ela me acalma, ela me dá uns tapas na cara, às vezes, porque o evangelho não é só amor, nós falamos antes sobre isso. Sim. Então, eu vejo, de fato, uma dificuldade muito grande hoje de criar... Os meus filhos têm 12, 9 e 6. E daí tem o mais velho, o Matheus, tem 24 anos. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande. A minha filha, por exemplo, a Olivia, ela tem o culto dela, que é o Teens, com o pastor Alexandre. Isso. Né? E ela tem o clã, ela tem os compromissos com a igreja. Cada um já tem os seus compromissos. Ela já consegue entender um pouquinho. Claro. Mas eu tenho muito medo do mundo lá fora porque eu já passei por ele. Eu sei que daqui a pouco, uma brechinha, ele abraça meus filhos, sabe? Então a gente tenta ser um pai e uma mãe cristãos, presentes, e lá em casa não tem isso. Ah, pai, hoje eu não quero ir no culto. Não, tu vai. Compromisso com Deus em primeiro lugar. Sabe, eu acho que isso forja a pessoa, cria gera-se um caráter diferente. A pessoa que ela aceita Cristo, a pessoa que tem o Espírito Santo habitando nela, já por si só já é diferente. Ela transpira o bom perfume, sabe? E eu acho... luz por onde passa, né? Ser luz por onde passa. Eu acho que justamente um programa que nem esse nosso, a gente poder transmitir essa palavra, a gente poder ter a oportunidade e o privilégio de receber pessoas iguais a ti, aqui, para poder contar um pouquinho disso, porque temos aquela velha questão que santo de casa não faz milagre. Verdade. Né, cara? E às vezes trazer uma outra perspectiva, um outro olhar para as pessoas entenderem. E conhecer mais também, né? Conhecer a história. Exatamente. Conhecer os testemunhos, né? Porque como é que foi a testemunho conversão. gera testemunho. Exato. Gera conexão também, Gera né? conexão. De você ter algum sonho que a outra pessoa também tem, né? A Mayara frequenta a minha casa, né? Faz tempo que você não vai lá, né? Ai, desculpa, vou ter que ir. Tem que ir lá, né? Eu conheço muito bem a família. E eu criei um hábito que eu achei assim, não copiando de ninguém, né? Mas eu criei um hábito que eu creio que Deus direcionou. Que é, eu tenho um dia da semana que é o dia rosa,
que é da minha pequena. Então eu chego do trabalho, eu fico somente com ela. Independente se a minha esposa tem suas necessidades, meu filho também tem as necessidades de conversar comigo, de bater papo. É o dia da minha pequena. E ela é que escolhe a programação. Olha aí. E isso é na segunda-feira. Na quarta-feira é o dia azul, que é o dia que meu filho escolhe a programação. Então, eu não gosto de jogar videogame, ele sabe disso. E é quase que sempre ele quer que eu jogue videogame com ele. Mas você consegue separar um tempo pra cada um, né? Pra cada um, E da esposa, tem? É o da sexta-feira, né? E as crianças até brincam. Não, sexta-feira é da mamãe e a gente não atormenta, né? E terça e quinta a gente sempre faz as atividades juntos e finais de semana também, né? Essa ideia aí não cola muito comigo, porque lá em casa tem que ser um arco-íris, cara. É muita gente, nós somos em 5 lá em casa e 6 quando vem o Matheus. Sim, facilita pra mim porque são 2, né? 2 pequenos. Então, eu tenho lá em casa a minha família, meu pai, minha mãe, eles sempre foram católicos fervorosos, sabe? O que os outros vão dizer se tu não for no domingo? Tinham tênis só para usar no domingo. Tinha uma camisa polo só para usar no domingo. Então, durante muitos anos eu fui afastado da religião. Por quê? Porque lá atrás eu fui obrigado a ir numa igreja. Isso me espantou da igreja. Por isso, hoje, pastor, eu sou uma pessoa que eu não falo, eu convido você, o meu amigo fala, vai conhecer minha igreja, vem comigo um dia. Se o cara falar, não, tá falado, não fico enchendo o saco do cara. Mas eu mostro com atitudes, eu mostro no meu dia a dia, eu mostro como é a vida de um cristão. As pessoas começam a ver, pô, o Thiago mudou. O Thiago levantou dessa mesa para sentar naquela. Entende? Quando Deus remaneja tudo isso, as pessoas observam. As pessoas observam. Né? Muitas vão te olhar de uma forma errada para tentar te tirar dali. Outras vão te olhar com um olhar de, meu Deus, que bom que ele se encontrou na vida, sabe? E acho que esses são os menos, né? Que tem. Menos, mas tem. Mas, como cristão, nós todos, a gente tem que dar o exemplo. Eu sempre falo para as pessoas quando eu converso que você não vai mostrar dentro da igreja que você é cristão, tu vai mostrar fora. É verdade. Fora da igreja. Nas atitudes, né? Quando um irmão cai, qual parte do corpo tu move primeiro, a mão ou a língua? A língua. Tu? Então tá. Eu movo a mão para levantar a pessoa, pô. Isso. Não, eu entendi errado. Não, mas ela falou espontaneamente, mas no geral é o que as pessoas fazem. Eu entendi isso. No geral, a pessoa vai julgar antes de levantar. Exatamente. Sabe? E ainda que você saiu bem, né? Ainda você saiu bem com a resposta. Pastor Walter, é isso aí. Pastor Walter, você trabalha também com missões, né? Você ajuda a missão, assim. Fala um pouquinho como é que é esse projeto, como que nasceu no teu coração, como que é isso? Sim. Missões, para mim, ela tem várias formas de você fazer missões, né? Mas é interessante que cada pessoa entenda o seu chamado, né? E o meu chamado sempre foi para trabalhar com missões transculturais, que é fora do nosso país. Fora do país. E desde então, desde quando eu de fato me converti e quis falar do Evangelho de Jesus para alguém, eu venho ou estando em preparação ou, de fato, indo para o campo, né? Conheço alguns países, fui antes de ir como missionário definitivo junto com a minha esposa. Nós visitávamos vários lugares no mundo para ajudar alguns projetos. Então, no meu caso específico, são missões transculturais e Deus me deu um povo que, na verdade, é o povo muçulmano, né? Não tem a ver com etnia, mas povo muçulmano no sentido de religião islâmica mesmo, né? Esse é o povo do qual eu procuro interagir, me conectar e interagir para falar de Jesus. Hoje você também é professor de inglês, né? Fala inglês também. Na verdade, porque o inglês ele é uma grande ferramenta. Eu acho que é a principal ferramenta para quem quer ser para quem quer trabalhar com missões transculturais. E eu não sou um expert em inglês, né? Mas o que eu tenho, o que eu recebi do Senhor, eu também entrego, né? Fluente, né? Sim, não tem que falar, né? Não tem jeito, né? E hoje eu apoio algumas pessoas. Tem uma família que você conhece, tá em Edimburgo hoje. Sim. Inclusive, né? Não vamos revelar. A Lai e o Macaulay, pode falar o nome dele. Eles estão em treinamento, mas eu não vou falar o país que eles vão chegar no final. Mas é um país super conhecido. Eles estão em treinamento, justamente foram para se conectar com um casal de amigos meus
para treinar o inglês, né? Para quando chegar nesses países, você não vai aprender a língua local. Isso é ótimo, né? Do português, né? Porque você tem essas pontes, né, nesses países. Você tem conhecidos que pode abraçar e ajudar, né, pessoas que têm essa missão. Sim, na verdade, assim, missões transculturais tem gente no mundo inteiro, mas quase todo mundo se conhece. É engraçado. Olha só. Ou você conhece alguém que conhece aquela pessoa que tá lá. Que coisa, cara. É tipo uma escadinha. No mundo. Eu acho que é porque tem pouca gente. Eu acho. Pode ser. É um recado aí pra vocês. Mas eu acho que dá pra começar a engordar, encher esse ônibus aí. Com que dá. certeza, com certeza. Que coisa. Pastor, e nessa tua caminhada toda como missionário, o que que você guardou pra ti? O que isso te moldou? De que forma isso moldou teu caráter, a tua vida, a forma com que tu entrega algo? Porque eu tenho pra mim que quando a pessoa tem esse tipo de experiência, a bagagem é muito grande. Uhum. O que ela pode culturalmente também transbordar para outras pessoas é muita coisa. Eu vou um pouquinho atrás. Vocês me perguntaram sobre uma experiência especial com Deus. Eu vou voltar um pouquinho atrás da minha ida pro campo, Claro. especificamente. Eu não vou revelar aqui o país, tá? Porque, inclusive, eu sou pastor de pessoas, de alguns irmãos que estão lá. E por questões de segurança, a gente não revela o país. Mas eu estava em 2012 para 2013, no meu melhor momento, assim, da vida, né? Então, eu estava pastoreando uma igreja que Deus me abençoou, recebi o convite, a igreja já existia, não foi uma igreja que eu fundei. E eu cheguei nessa igreja, a igreja já tinha tudo, uma baita de uma estrutura. Fui pastorear essa igreja e Deus falou comigo, é provisório esse momento. E Deus falou assim, você não veio aqui para pastorear essa igreja, mas você veio aqui para ser cuidado por ela. Olha só. Nossa. Eu até me arrepio quando eu falo, porque foi exatamente isso o período que eu pastoreei essa igreja. Eu fui cuidado por ela. Então, pensando no sentido de pastor, eu estava na minha zona de conforto. Estava pastoreando a igreja que eu amo. Na minha igreja tinha apenas uma senhora, o resto eram todos jovens, então a igreja era uma explosão. O que a gente colocava na cabeça acontecia. Jovens têm essa facilidade, né? E estava no meu melhor momento profissional, eu tinha uma empresa e dava aula na faculdade. Então, assim, estava tudo nos conformes. Cada pingo no seu i. Cada pingo no seu i. E eu tinha costume, às quintas-feiras, eu ia orar num lugar chamado Vale da Bênção, em São Paulo, que é a base de missões da Antioquia. Fica a 50 quilômetros de São Paulo. Quinta-feira era o dia que eu saía, não marcava nenhuma agenda na parte da manhã e ia orar. E um desses dias, foi engraçado, meu filho estava recém-nascido, eu ajoelhei e tinha umas cabines para você orar, né? Você tinha um jeito de orar ali naquela sala maior, ou então você orava nas cabines. Eu adentrei uma daquelas cabines, ajoelhei, e pela primeira vez na minha vida eu não tinha absolutamente nada para pedir. Olha só. Foi exatamente aquele momento áureo assim da vida que eu pensei, financeiramente, tá tudo certo. Profissionalmente, familiarmente, a igreja, não tenho o que pedir. E eu ajoelhei e fiquei ali, não digo horas, mas alguns minutos, quase perto de uma hora, agradecendo a Deus por tudo aquilo. E eu ouvi a voz de Deus audível do jeito que eu tô conversando com vocês. Deus falou assim, agora que você não tem nada para me pedir, é a hora que eu vou te pedir o teu tudo. Nossa. Olha só. E aí, a partir daquele momento, foi justamente uma transição. Eu conversei com a minha esposa já sabia disso, assim, que Deus estava nos dirigindo para esse chamado. E aí eu comecei, ao invés de dar desculpas para Deus, porque, olha, eu tenho um compromisso voltado para missões, eu não posso ir, porque agora eu tô na minha igreja. Sim. Eu não vou nesse evento que é de missões, porque agora eu tenho empresa para cuidar, ou eu dou aula na faculdade, segunda a sábado. Eu começava a dar desculpas. Eu passei a abrir as portas para que as missões, de fato, pulsassem no meu coração. E eu recebi um convite aleatório, que foi o seguinte: um amigo visitou, esse amigo era missionário nesse país, ele me visitou em São Paulo, ele estava trabalhando, fazendo uns negócios, me visitou, e ele falou, cara, eu preciso de um músico para ir para uma conferência missionária e eu não tenho ninguém. Você pode ir? E até é músico também, né? Então... Aí eu falei assim,
cara, vou abrir o meu coração e vou. Fui para esse evento, né? Foi nesse país. Meu filho bem recém-nascido, minha esposa não pôde ir. Cheguei lá, eu fui o mais tocado desse evento. Nós estávamos em 60 pessoas, mais ou menos. Eu fui o mais tocado por Deus. Ao ponto de que no dia final ali daquele evento, daquela conferência, eu cheguei para aquele homem que havia feito o convite e falei, eu orei a Deus e Deus falou para eu vir aqui te ajudar. Eu não sei o que eu vim fazer, o que eu tenho que fazer. Posso vir aqui para te ajudar? Ele falou, com certeza Deus está respondendo as minhas orações. Nossa. Então, a partir de então, quando eu voltei daquela viagem, eu mandei uma mensagem, o WhatsApp ali, a gente estava mais ou menos no comecinho ali, mandei uma mensagem, conversamos com a equipe da igreja, eu falei, eu preciso fazer uma reunião extraordinária. Olha aí. Reunião ordinária na minha igreja, estatutariamente, era uma vez por ano para você prestar contas, né? Sim. Extraordinária era... jogaram uma bomba dentro da igreja, aconteceu alguma coisa. Ou o pastor fez alguma coisa. Todo mundo queria saber logo o que era, né? Eu fiz uma reunião extraordinária, convoquei todos os meus líderes e falei assim, Deus está me chamando para missões, eu preciso que vocês preparem outro pastor para ficar no meu lugar. Começou por aí. De fato é uma bomba. Foi de fato uma bomba. Né? De fato é uma bomba. E vou... As pessoas falaram assim, maluco, né? Mas tudo bem, eu ouvi a voz de Deus, entendi, minha esposa também entendeu. Aí foi o segundo passo, que foi me desligar da empresa, né? A empresa que era uma empresa familiar. Eu precisei me desligar dela. E por último, deixar de dar aula na faculdade, que era a minha maior paixão. Então, me desconectei de tudo para poder, na hora que Deus falasse, vai. Tudo para seguir o que Deus mandou. Sim. Então, depois desse processo, desse chamado, foi rápido, né? Aí nós fomos para esse país que foi acolhedor do nosso coração também. Que legal. Incrível, né? São uma bagagem, né? histórias edificantes, né? Eu tenho certeza absoluta que as pessoas de casa, elas vão, em algum momento disso aqui tudo, elas vão ser tocadas, sabe? Eu tenho pra mim que quando você faz algo de coração, você fala algo que você viveu, algo que seja de fato real, as pessoas, elas se conectam, sabe? Eu acho que um ganchinho ali elas vão pegar e vão querer saber mais, talvez. Claro. Daqui a pouco elas vão estar se entregando também. Daqui a pouco elas vão estar sendo missionárias também. Daqui a pouco surge um chamado pastoral, um chamado... Seja lá o qual for. Como é que eu posso dizer? As pessoas, elas chegam num momento da vida delas que se elas não se encontram por si só, alguém talvez leva uma palavra que muda totalmente sim. A trajetória da vida dessa pessoa. Eu acredito que todo mundo ele tem uma missão aqui na Terra, né, para se cumprir. E muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Então, eu acho que quem tem missão tem que realmente fazer o que Deus manda a gente fazer. Se precisar fazer que nem o pastor que largou tudo, largou... né, empresa, tudo para seguir o que Deus manda seguir, a gente tem que fazer, porque a recompensa ela não vem aqui na terra, né? Ela vem no céu, ela vem quando a gente for, né? O teu maior tesouro tu vai acumular lá no céu. Né? Exatamente. Eu acho assim, por que Deus me deu esse chamado para o mundo transcultural e ligado ao mundo islâmico, né? São lugares que dificilmente você vai ter uma igreja, ou que você tem uma igreja e ela é perseguida. É muito perseguição, né? Nós ainda aqui, a gente tem que agradecer pela gente poder sair na rua com uma Bíblia. Exato. Sem levar um tiro, uma pedrada, uma facada, alguma coisa, ser preso. Claro. E aí eu olhava por essa perspectiva, assim, de que, poxa, aqui no Brasil tem tanta gente talentosa para fazer coisas melhores do que eu faço, que pode atrair pessoas, convidar as pessoas para ir para a igreja. As igrejas hoje, elas estão tão bem estruturadas que as pessoas vão na igreja como um meio de entretenimento. E lá elas vão encontrar Jesus. Eu acho isso fantástico, né? Você ter uma estrutura que as pessoas se atraem ela não tá indo lá por causa de Jesus, não tem problema. Jesus tá lá, Jesus vai falar com ela. Só que eu percebia que essa oportunidade não existia em outros lugares. E era onde Deus queria me levar. Que, de alguma forma, a minha casa fosse esse lugar onde Deus pudesse falar com as pessoas, né? Então, quando a gente foi pro campo, nosso trabalho era abrir a porta da nossa casa e fazer cultos, né? Cultos fechados, porque não podia. A gente mudava o dia da semana que a gente fazia o culto para não gerar uma agenda. Era tudo um esquema. Tudo um esquema, E
E assim acontecia. Então, para mim foi justamente enxergar essa necessidade que às vezes eu não enxergo aqui. Como pastor eu tenho dificuldade de fazer evangelismo no Brasil. Porque eu olho assim para as pessoas que estão do meu lado e falo, cara, você é bem melhor do que eu fazer isso. Vai e faz, por favor. Eu quero ficar aqui assistindo, vendo Deus te usar. Mas existem lugares que as pessoas não têm coragem de ir e que eu também não tenho, mas Deus me deu o discernimento de ir lá. Que legal. É que existe uma diferença, né, entre a missão transcultural, Sim. que é essa sua, e a missão, eu não sei como... Evangelismo, né? o Evangelismo local. que você faz no local, que você faz na rua, que você vai evangelizar numa praça, né? É diferente isso, né? A gente usa o termo transcultural porque, de fato, ela vai entrar dentro de uma cultura e vai mudar tudo, né? A única coisa que o evangelho não quer mudar numa cultura é colocar uma outra religião dentro de outra cultura. É isso que o evangelho não quer. Esse transcultural é aquele que a religião ou a pregação, ou independente do evangelismo, ele vai fazer a mudança de dentro para fora. É isso aí. Não de fora para dentro. Exatamente. Né? Então, o que acontece é isso. Nós recebemos por Deus direcionou tudo isso, mas as missões que surgiram no Brasil, século XIX, ali, século XX, nós tivemos missões que as pessoas vinham da América, vinham da Europa e tentavam implantar a sua cultura, né? Tanto é que se vocês forem em outros lugares, Chapecó não é muito disso, mas foram as grandes capitais, você vai ver igrejas com formatos arquitetônicos que não é brasileiro. Sim, cada né? um da sua Exatamente, etnia. cada um da sua etnia. Numa igreja com telhado assim, não vai nevar, né? Não precisa daquele telhado. Mas vieram e trouxeram uma cultura. Mas o evangelho não precisa disso, né? Sim. O evangelho precisa vir de dentro e jorrar como uma fonte. Pastor, você tem alguma coisa que você faz através de redes sociais para as pessoas se seguirem e entenderem um pouco mais disso? Sobre missões, por ser ligado a esse povo específico, eu quase não falo nada de missões. Porque há regras, né? Há regras. Entendi. Há regras das pessoas que estão conectadas comigo, né? Eu, como pastor delas, estou cuidando delas no campo. E elas estão lá em zona de perigo, né? E assim, se as pessoas começam a fazer conexões, você é pastor daquela pessoa, ela é missionária, ela tá fazendo isso e tal, isso daí pode prejudicar Há toda elas, uma questão de um cuidado absurdo, né? Nas redes sociais eu falo muito pouco de Pastor, missões, ou quase nada. Se você pudesse dar digamos, um direcionamento para as pessoas que estão nos assistindo aqui, sobre missão, sobre abraçar o que Deus tem na vida delas, o que você falaria? É bem chocante o que eu vou falar, mas nós vamos ter uma conversa de Jesus com uma moça. Vou usar esse termo, uma moça, mas na verdade era uma mulher, no poço. Vocês conhecem essa história melhor do que eu. E Jesus fez uma promessa para ela, que é a seguinte: no dia que eu te der essa água, você nunca mais vai ter sede. E o que acontece? Nós vemos pessoas dentro da igreja sedentas por Jesus. Sim. Por quê? O que falta, né? O que falta? Falta a pessoa se conectar com a essência dela e pelo chamado dela. Se você pode frequentar a igreja a sua vida inteira, do dia que você nasceu até o último dia, se você não estiver no centro da vontade de Deus, essa sede sempre vai continuar no teu coração. Sempre. Sempre vai faltar, né? Sempre. Nunca vai cessar. Nunca vai cessar. Então, o que aquela mulher ganhou de Jesus naquele momento? Ela ganhou a oportunidade de ser uma missionária na cidade dela. Tanto é que ela foi e pregou, as pessoas aceitaram Jesus. Eu vejo isso como qualquer um de nós. Mas se nós, mesmo dentro da igreja, não encontrarmos a nossa essência, aquilo que Deus nos chamou, nós vamos estar dentro da igreja com sede de Jesus. Nunca vai Aí vai saciar. falar assim, que sede é essa? Eu até tem, às vezes a gente canta algumas canções, né? Eu tenho sede de ti. Aí Jesus falou que se uma vez a gente provasse da água que ele desse, a gente nunca mais teria sede. Contraditório até Não um é pouco, contraditório? né? Mas é muito romantizado. Romantizado. Então, eu acredito que quando você entende a sua essência, qualquer sofrimento que você passe, ele continua sendo doloroso, mas ele não te deixa falar:
opa, Deus não tá aqui comigo. Isso daí não vai acontecer. E eu acredito que é por isso que muitas pessoas acabam retornando para onde elas saíram, né? Tipo, sim. vai para Cristo, mas chega uma determinada, né, fase da vida que, não senti mais Deus, não senti mais Jesus, né? Não senti mais a palavra, ou foi no culto, não senti. Daí pega e acaba saindo, né? O que é oferecido em nome de Jesus é que às vezes as pessoas estão comprando a ideia errada, né? O que é oferecido a respeito de Jesus? Jesus, o que ele se propôs dentro das Escrituras a ser de nós? Nosso amigo. Ponto. O que ele propôs a respeito do Deus Pai que fosse conosco? Um Deus presente, um Pai presente. Tanto é que quando Jesus ensina a oração, ele não ensina a gente a orar, ó Deus que está no céu. Ele fala, Pai Nosso. Pai Nosso. Então, essa relação estreita. E o Espírito Santo é a certeza de uma promessa vinda da boca do próprio Jesus, que ele falou, eu nunca vos deixarei só. Então, quando as pessoas entendem que o Evangelho é isso na essência, Jesus como amigo, Deus Pai como seu Pai, de fato, Pai. E o paternidade. E o Espírito Santo como alguém que você vai sentir ele diariamente, você não começa a comprar outras ideias a respeito desse Jesus que talvez não vão matar a tua sede e nem vai matar a tua fome. O Jesus que supre as suas necessidades não vai matar a tua sede e não vai matar a tua fome. O dinheiro pode fazer isso. O Jesus que vai só te dar um casamento ou uma família feliz, se ele não for o centro da tua vida, você pode estar casado com a melhor pessoa, ter os melhores filhos. Você vai se sentir vazio. Alguma coisa vai faltar. Então, o que Jesus é amigo, o Pai é Pai, o Espírito Santo é aquele que te toca todo dia. Isso as pessoas precisam experimentar. E uma vez experimentado, é o que eu falo, é aquela promessa de Jesus para a mulher. Uma vez experimentado, você nunca mais vai ter sede. O que dizer depois de uma palavra dessa? Eu não sei. Pastor, eu tô chocada. A gente gostaria de ficar aqui conversando até amanhã contigo. Mas, um prazer. E vamos ter que fazer parte 2 também, né? Nós vamos ter parte 2, 3, 4, 5 com cada um que passar aqui, porque as histórias são longas. Claro. Pastor, eu fiquei muito feliz em te receber aqui no nosso programa. Fiquei feliz também em te conhecer. A tua história é edificante. Bem. Isso que a gente abordou ela brevemente, né? Meio porque nosso tempo... A gente gostaria de ficar 4, 5, 6 horas aqui gravando, sabe? Porque a gente gosta. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. Mas a tua participação aqui, pastor, nesses minutos que tivemos aqui, tu pode ter certeza que alguém você vai atingir. Eu fui atingido. Eu sei que eu vou lembrar desse bate-papo aqui por um bom tempo. E com certeza vou contar pra minha esposa em casa. Por isso que tô aí, né? Frequentando faz o quê, né? Um ano por aí. Então, eu vou fazer alguns agradecimentos aqui agora. Depois a gente vai se encaminhando pro final, tá bom? Eu quero agradecer a The Tool Store, meu querido amigo Diomar Lassen. Estou vestido hoje com as roupas da Invictus, que eu trabalho lá com o Diomar, então a gente tem uma loja muito bacana lá. Quero que todo mundo vá conhecer a The Tool Store, uma loja de roupas táticas. A gente é fornecedor oficial das fardas da Polícia Militar aqui em Chapecó, da Guarda Municipal. A gente trabalha com armas, a gente faz o teu CR para você poder portar armas. E temos roupas táticas, mochilas, botas, enfim. Quero agradecer também a Rafa da Slock, que nos patrocinou hoje com essas latas de energético. Eu vou deixar para você falar do Macroma, porque eu acho que vou ficar horas aqui falando, então você fala brevemente. Pastor, do fundo do meu coração, eu te desejo vida longa, Amém. Muita sabedoria, que você consiga levar esse carisma, esse sorriso lindo que você tem, todo esse amor por Cristo que você tem. Eu quero que você leve em todas as nações, todos os lugares que a sola dos seus pés tocarem. Eu quero que ali jorre água e o rio seja sempre eterno. Eu que agradeço pela oportunidade, mas eu quero fazer sempre um convite, claro, né? Na verdade, a porta da minha casa sempre está aberta pra gente ter essas oportunidades de bate-papo que as pessoas veem, mas existem bate-papos que as pessoas não veem e que também são de Deus. Então a porta da minha casa sempre está aberta. E mais que isso, no dia que vocês quiserem, poxa, eu queria visitar alguém em algum lugar que está trabalhando, fazendo alguma coisa, pode me indicar? Bom, com certeza nós vamos achar o lugar certo, a pessoa certa para vocês sentirem essa experiência muito legal, na pele. Muito bom, pastor. Pastor, muito obrigado pela tua presença. O senhor sabe quanto você e a tua família é importante para mim. Vocês são um exemplo de família. Obrigado. Eu pretendo construir uma família
como a sua. Eu acho incrível o jeito que você lida com a tua família, a sua esposa, os seus filhos, são todos queridos. E me abraçaram como uma filha lá. Não, obrigado mesmo. E obrigado mesmo. Gente, então é isso. Nós ficamos por aqui, claro, agradecendo a Macroma Produções. Vocês estão vendo que estúdio maravilhoso é esse que nós estamos gravando? Então, é aqui na Macroma Produções. Então, você que precisa gravar um podcast, você que precisa fazer alguma apresentação, você que precisa de algum evento, tanto cultural, qualquer tipo de evento, qualquer coisa que você precisa de transmissão ao vivo, entre em contato com a Macromas, porque é eles que fazem isso aqui acontecer. Então, são graças a eles que hoje nós estamos aqui. É isso aí. E é isso, a Macroma Produções, ela é 100% chapecoense. E é isso aí. A Macroma, ela tá... Como que é o nome da rua aqui? Edifício Copacabana. Rio de Janeiro. Rua Rio de Janeiro. Então, olha só. No site do podcast vai estar todos os dados, todas as informações a respeito do estúdio. Tá bom? Pastor, Obrigado. Deus te abençoe. Amém a todos nós. Fechou, gurizada?